Bom, já vamos começar então, né, falando dos dados de hoje do varejo, né? As vendas de outubro vieram abaixo das expectativas, com uma queda de 0,1% em comparação com setembro, sendo que a previsão era de uma alta. E essa desaceleração do varejo pode mostrar que o aperto monetário para controlar a inflação pode ser menor do que a expectativa? Como é que é feita essa calibragem de fim de ciclo no balanço? Quais são os indicadores também que acabam pesando mais, Vitor? Então, vamos lá. A gente teve aí a segunda pesquisa setorial para o quarto TRI de 2021. Depois a gente tem entrado numa recessão técnica, né? Segundo e terceiro TRI com o PIB contraindo, né? Atividade econômica contraindo. E assim como a produção industrial, né? Existia a expectativa de uma interrupção da sequência de queda para o varejo. Não veio, não trouxe alento nenhum, apesar da desaceleração no ritmo da queda. A gente tem ainda duas forças principais, né? De um lado, a maior circulação de pessoas impulsionando, mas perdendo força, né? A gente, desde setembro, já tem níveis, segundo alguns índices que a gente acompanha de mobilidade, já tem índices de mobilidade acima do pré-pandemia, tá? Então, a tendência disso aí, perdendo força mesmo. E do outro lado, a gente tem as disrupções na cadeia de insumos, né? Falta de insumos, no caso das vendas no varejo, principalmente no sentido amplo. A gente vê isso na venda de veículos, né? Principalmente a crise dos semicondutores, que afeta muito a produção dos veículos, e aí a gente tem mais esse resultado negativo, né? No setor amplo, por conta dessa questão que eu passei para vocês, já era esperado uma queda, mesmo que mais amena, né? Algo em torno de 0,2, acabou caindo 0,9 na margem, e para o restrito a expectativa era mesmo de uma interrupção dessa sequência de duas quedas, né? Para o mês de outubro, acabou vindo relativa estabilidade, né, uma queda de 0,1%, mas acaba refletindo justamente esse cenário desfavorável que a gente tem para a atividade econômica e para o consumo, né? Vale ressaltar que a gente está com a taxa de desemprego elevada, apesar da melhora que a gente vê uma melhora contínua do mercado de trabalho, né? No terceiro trimestre, a taxa de desemprego caiu abaixo dos 13%, né? Ficou em 12,6%, mas isso está sendo acompanhado de uma queda muito forte do rendimento habitual médio real. Então, isso acaba compensando, né, as perspectivas para o consumo, e a gente já vê o impacto disso, né? Em setembro, a gente viu um pouco disso até afetando o setor de serviços, que tem sido onde está a grande expectativa, né, da reabertura. Então, isso acaba, de certa forma, né, já resultando em revisões baixistas para a atividade. Já tem casas esperando aí um crescimento nulo no ano que vem, a gente espera algo em torno de 0,5%, com viés baixista. E aí, falando de política monetária, né, não pode faltar a resposta da sua pergunta, inclusive porque hoje, depois do fechamento, a gente tem a decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, e aí, para hoje, já está bem precificado, o Copom não vai desviar do que o mercado está esperando, na minha opinião, que é uma alta de 1,5 ponto, tá? 1 ponto percentual e meio, 150 pontos base, que deve levar a Selic para 9,25 pontos percentuais, o que pode acabar fazendo preço, né, na sessão de amanhã, já que acontece só depois do fechamento, é o comunicado, né? O que pode vir nesse comunicado? A gente vai ficar muito atento na linguagem que eles estão usando, tanto no que diz respeito à inflação, mas também no que diz respeito à perspectiva para a atividade econômica e, consequentemente, o que isso tem como consequência no cenário de inflação do Banco Central. E aí, acho que uma das partes do texto que deve chamar mais atenção é aquela parte em que eles colocam, né, se para a próxima reunião eles estão projetando um avanço da Selic de igual magnitude ou não, tá? Isso acontece porque a gente já vê o mercado precificando em fevereiro, que é a primeira decisão de política monetária do BC no ano que vem, o mercado já começa a projetar uma alta menor do que 1,5%, né, que era o cenário base. O mercado até então, inclusive, as nossas projeções estavam assim, seria uma alta de 1,5% agora em dezembro, uma alta de 1,5% em fevereiro e uma alta de 0,5% a 1%, a depender da evolução da economia em março, né, mas o que faria com que a taxa de juros encerrasse o ciclo de alta entre 11,5% e 11,75%. Agora o mercado está começando a duvidar dessa situação, né, o próprio Roberto Campos Neto disse que o BC está numa situação bastante delicada, em que a gente tem aí uma
inflação do lado da oferta pressionando uma inflação importada do mundo, né, pressionando bastante os preços, mas ao mesmo tempo uma economia muito frágil. Então o Banco Central também tem que tomar cuidado para não exacerbar, né, essa desaceleração e fazer com que a economia contraia no ano que vem, né, o que exacerbaria todos os problemas que a gente tem hoje, né, uma economia crescendo pouco, taxa de juros alta, isso acaba prejudicando até as perspectivas com o fiscal, né, e aí a gente entra num ciclo vicioso. Então, eu acredito que, dado o acordo que até foi feito hoje de manhã com relação à PEC dos precatórios, o que tira um pouco de incerteza fiscal e esses dados fracos de atividade que a gente está vendo, eu acredito que eles podem mudar um pouco a linguagem, sim, com relação aos planos da política monetária entrando em 2022. Tá? E eu acho que se vier diferente, né, da projeção de uma alta de 1,5% para fevereiro, a tendência é vir uma alta menor. Tá? Então, essas são as minhas expectativas para o Copom no fim do dia de hoje. E aí a gente deve acompanhar também, né, o IPCA de novembro, que sai na sexta-feira, que também deve influenciar, né, entra nessa conta, até porque o Banco Central já sinalizou que acha que, olhando para a inflação acumulada em 12 meses, o IPCA deve atingir o pico em novembro, e aí, a partir daí, começar a arrefecer, tá? Então, com relação a isso, acho que esses são os indicadores que entram na conta agora, né, no curtíssimo prazo, também setor de serviços e IBCBR na semana que vem, né, dando sequência a esse primeiro mês do quarto TRI, que a gente tem aí hard data, né, dados brutos da economia para que a gente possa acompanhar, assim como o Banco Central, né, e tentar auferir qual vão ser as próximas decisões no que diz respeito à nossa taxa Selic entrando em 2022.